Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? O Anderson Monteiro, mais um vídeo de escola bíblica dominical aqui para você, certo? No nosso canal. Muito boa tarde, boa noite, né? Bom dia a você, ao horário que você estará assistindo esse vídeo. E nós estamos aí para mais uma lição de escola bíblica dominical, certo? Da editora Betel, aonde o tema, a temática desse trimestre que já está se findando, certo? É a temática de família, o projeto de Deus. Ok? A lição hoje é a lição de número 12, a nossa penúltima lição. O verdadeiro sentido de serem dois em um, essa é a temática. Já de antemão gostaria de agradecer a você que já é inscrito em nosso canal, você que sempre está aqui conosco, e a você que talvez seja a sua primeira vez, talvez você ainda não seja inscrito, eu gostaria de te pedir que você se inscreva no nosso canal, né, faça parte da nossa comunidade, curta os nossos vídeos, compartilhe, comente, fique à vontade, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Então, olha só, vamos lá, sem mais delongas. O nosso texto áureo, ele se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Vai dizer assim: portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. A verdade aplicada dessa lição diz: uma só carne passou a vigorar porque Deus viu que não era bom o homem estar só, pois não havia quem lhe correspondesse, ok? Então essa é a verdade aplicada, e nós temos três objetivos nessa lição: mostrar que a união precisa ser firmada no corpo, certo? Segundo, ressaltar que a união precisa estar conectada à alma, e explicar que a união precisa estar vinculada ao espírito. Aí a gente vai trabalhar a questão também da tricotomia, né? Que nós somos seres compostos por três elementos espirituais, digamos assim, ou três elementos, né, dentro da teologia, mas nós vamos analisar a tricotomia da família, né, ou a tricotomia do casamento. Vamos analisar isso aqui. Olha só, Mateus capítulo 19 e 1 Coríntios capítulo 7 são os textos que nós vamos utilizar como referência, tá ok? Mateus 19, 5 e 6 diz assim: e disse, portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5 vai dizer: não vos defraudeis uns ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente, né, pela vossa incontinência. Nós vamos trabalhar aqui, logicamente nós já vimos trechos, né, nas lições anteriores sobre esse mesmo contexto. Hoje nós vamos estar pincelando aqui, né, trazendo subsídios, argumentos, certo, sobre essa lição. E nós temos aqui, ó, hinos da harpa sugeridos, o hino de número 5, né, Espírito, Alma e Corpo, eu amo esse hino, né, o 362 e o 396, tá ok? Então olha só, o motivo de oração dessa lição: ore para que os cônjuges sejam um no Senhor. É a nossa oração, é a oração que nós devemos fazer para os casais, certo? Para os casados, aqueles que têm a pretensão, estão noivos, né? Aqueles que querem casar. É a oração que nós devemos fazer para que eles entendam o propósito do ser um, né? Temos que ser um, né? Como o hino do Fernandinho. Então olha só, a introdução diz o seguinte: serem dois, uma só carne, sempre foi mal interpretado. O verdadeiro amor envolve corpo, alma e espírito. Onde dois se fundem em um, não há mais espaço para individualismo, que nós vamos entender a questão do individualismo, o egoísmo e o egocentrismo, né? Ok? Olha só, tópico 1 para a gente pincelar. Como eu já disse, eu não costumo ler toda a lição, né? Nós trazemos comentários, subsídios, eu vou ler aqui os tópicos, ok? Nós vamos trazer comentários acerca, né, dessa lição. E lembrando que os meus comentários aqui, os comentários que nós fazemos, logicamente pessoas podem ter pontos de vistas diferentes, ok? Não quer dizer que o que eu fale aqui seja um padrão ou seja algo absoluto, mas que sirva para trazer clareza, elucidação para sua mente, para o seu estudo, tá ok? O seu devocional. Olha só, vamos lá.
tópico 1, a união precisa estar no corpo. Quando nós falamos de corpo, nós falamos de algo que é palpável, visível, certo? E matéria, né? Porque o corpo é a matéria, é algo físico. Então, quando nós falamos de corpo, nós falamos da ação. Para a gente poder entender um pouco melhor, não quero entrar nessa área da teologia, mas a gente precisa entender essas questões, porque na verdade a tricotomia, quando nós vamos analisar corpo, alma e espírito, o corpo é o que executa tudo que vem do mundo espiritual. A alma, ela é o centro das emoções. Nós aprendemos isso em lições anteriores aí, né, trimestres do ano passado. A alma, ela é o centro das emoções. O espírito é o que foi reconectado com Deus, né? Deus, quando Cristo ele morre por nós, perdoa os nossos pecados, o nosso espírito, que é a essência de Deus, que é a vida que Deus deu, né? Seja nessa terra, seja, né, a vida eterna, na verdade, o espírito de fôlego de vida, o pneuma, certo? Esse espírito ele foi reconectado com Deus, ele foi reconciliado com Deus. De igual modo, aqueles que não tiveram uma vida nascida de novo, uma vida com Cristo, o seu espírito não está conectado com Deus, o seu espírito está morto, certo? Não há vida no espírito. Então o espírito ele é a essência do mover da alma e do corpo, entende? Então, entendendo o espírito é o que foi conectado com Deus ou que precisa estar conectado com Deus para receber de Deus aquilo que Deus tem para as vidas, para as nossas vidas, para os casais, para as pessoas, enfim. A alma, ela é o centro das emoções, das lembranças, dos pensamentos, do entendimento. A alma, ela é responsável por todo o conhecimento que você armazena, por todo o sentimento que você vive, seja bom ou ruim, conhecimento, seja bom ou ruim, certo? Então a alma, ela é o centro das emoções, né? A gente considera o centro das emoções, centro do conhecimento. A alma está armazenada, a alma é o grande upgrade, é o grande, né, como se diz aí, o grande armazenador de pensamentos, de sentimentos, tá ok? É o servidor aí do corpo, né, e do espírito. Então, quando nós começamos a analisar a alma, por esse sentido, a alma, ela traz pulsões, certo? Se a alma ela estiver alinhada com o espírito que está em conexão com Deus, que está em comunhão com Deus, você produzirá frutos do espírito, tá ok? Eu sei que a gente, né, tá falando de relacionamento, mas eu preciso trazer essa breve introdução, porque senão nós vamos falar de muitas coisas e não vamos entender nada aqui do que o comentarista quer dizer. Então olha só, quando a minha alma ela se alinha com o espírito resgatado em Cristo, com o espírito renovado em Cristo, com o espírito contrito, arrependido em Cristo, certo? Então, ou seja, a minha alma se alinha com o espírito, a minha alma receberá as ordens do espírito que está em Deus. Então a minha alma não penderá para as suas vontades. Agora, quando eu não tenho o espírito conectado em Deus, quando o meu espírito ele não está em comunhão com Deus, não está em paz com Deus, como Romanos vai dizer, então a alma, ela tem a tendência, né, de querer dominar o corpo. Então o corpo ele vai pender para as ações das paixões, que é chamada paixões da carne, que na verdade são os desejos da velha natureza, que está também inserida na alma, tá entendendo? Então, ou seja, a nossa alma é que dá os comandos para o corpo, tá ok? A nossa alma é que dá os comandos para o corpo. Agora, se nós queremos viver o que Deus tem à sua vontade, o que o Espírito tem acerca da sua vontade, nós precisamos estar conectados com Deus, realinhados com Deus, em comunhão com Deus, reconciliados com Deus e também sujeitar, fazer com que nossa alma, Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 10, que todo pensamento leve em sujeição a Cristo, para que seja, né, sujeito, cativo à obediência, entendeu? Então, ou seja, quando Davi ele fala quieta minha alma, é porque os sentimentos dele está querendo dominar o seu corpo, está querendo dominar o seu ser.
né? Onde entra muitas raízes de depressão, de muitas outras doenças psicossomáticas, enfim. Porque as pessoas permitem que sua alma domine, entendeu? Sem a influência do espírito. Então nós precisamos entender, eu sei que é um assunto um pouco extenso, mais à frente a gente pode até trabalhar sobre essa questão da tricotomia aqui no canal. Eu sei que é um assunto muito extenso e a gente precisa, eu só estou precisando dar uma pincelada aqui. Entendeu? Vamos entender que o espírito, quando estamos reconciliados com Deus, nossa alma, ela é sujeita àquilo que o Espírito de Deus, aquilo que o Espírito conectado com Deus, reconectado, em comunhão com Deus, ele dita, ele fala. Então o corpo executará o comando que o Espírito deu à alma, e a alma será sujeita ao comando do Espírito. Então o corpo executará justamente o comando que a alma der. Agora, se caso o seu espírito não esteja alinhado ou esteja rebelde, né, não queira viver os princípios e a vontade de Deus, e você, aí nós vamos lá para Romanos capítulo 1, você queira viver as suas paixões infames, as suas próprias concupiscências, as suas próprias vontades, a sua alma ela dará comandos ao seu corpo e por isso são chamadas de obra da carne. Porque, na verdade, a obra da carne é a vontade do homem, é a vontade do ser, a vontade da velha natureza. Então, a nova natureza, ela recebe o comando do Espírito conectado com Deus. A velha natureza, ela não tem relação com o Espírito, ela não tem conexão com o Espírito, certo? Por isso são chamadas de obras mortas, né? Então, não tem conexão com o Espírito, né? O Espírito de Deus. Então, por isso, ela promove as obras da carne. Certo? Aí o seu corpo vai fazer aquilo que você quer. Então vamos entrar agora na tricotomia do casal. A gente precisa entender, agora a gente vai entender. Porque já que a lição ela vai falar sobre as três fases, os três patamares, né, dentro do casamento, nós vamos entender isso. É por isso que Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue. Tá entendendo isso aqui? Porque o corpo ele só executa o que já foi decidido na alma e no espírito. Você está entendendo? Então o seu corpo, o nosso corpo, ele vai executar de acordo se você vive a vontade de Deus, o Espírito de Deus prevalece sobre você. Paulo já disse isso muitas vezes. Quem é carnal, entende o que é carnal. Porque só há entendimento divino quando há conexão com o Espírito divino. Quando não há conexão com o Espírito de Deus, não há comunhão com o Espírito de Deus, não tem entendimento das coisas de Deus. Então por isso que ele fala, quem é Espírito, entende as coisas espirituais. Aí ele fala de um Espírito reconectado. Amém? Vamos fechar o ponto da teologia aqui? Então, beleza. Olha só. Vamos lá. Então, já explicando esse tópico 1 aqui, ele fala assim no 1.1. Precisam estar conectados no corpo. O comentário diz, o corpo é a sede da alma, como nós falamos aqui, e do espírito, né? Ou seja, o espírito e a alma estão no corpo, ok? É por isso que quando fala os mortos... Lembra quando Jesus chega um rapaz para Jesus e fala assim, Senhor, mestre, eu quero te seguir, mas deixe que eu sepulte o meu pai. Né? Aí Cristo fala assim, deixe que os mortos sepultem os mortos. O que Cristo está dizendo? Pessoas que não buscaram ele, pessoas que não foram atrás dele, pessoas que não creram nele. Esses são mortos em espírito. Entendeu? É disso que nós estamos falando. Tá bom? Então vamos lá, vamos continuar a linha de raciocínio aqui. Então o corpo entra em contato com o âmbito físico. Então, ou seja, vamos lá, para a gente poder trabalhar o subsídio do tópico 1 aqui, sem ler muito os tópicos. Apesar que nós temos aqui, ó, o tópico 1, precisam estar conectados no corpo. O tópico 2, fatores que influenciam uma só carne. E o tópico do 1.3, a unir-se ao cônjuge, né, o individualismo é eliminado. E a individualidade permanece. Nós vamos analisar isso aqui. Mas falando desse 1.1 e já do 1.2, vamos entender que o corpo é o lugar, é a sede das atitudes. Nós falamos na lição anterior e a outra também anterior à lição anterior, nós falamos sobre as atitudes. O amor tem atitudes, certo? O amor, se a gente for analisar, o amor genuíno, ele é um fruto do Espírito, tá ok? Ele é um fruto do Espírito. Agora, só podemos vivenciar esse fruto e vivenciar esse fruto no corpo. As pessoas só vão perceber o amor em nós
quando nós alinhamos a nossa alma com o nosso espírito, o espírito produz na alma o fruto que ele tem, certo? E a alma, ela vai corresponder à ordem do espírito em frutificar e o corpo será responsável em demonstrar esse amor. É isso que é tricotomia, tá ok? Isso falando de pessoas que estão conectadas com Deus. Pessoas que estão conectadas com Deus, porque o fruto do amor está no espírito, não está fora do espírito, tá ok? Então nós precisamos analisar isso aqui. Então olha só, quando nós estamos falando que precisa estar conectado ao corpo, estamos falando das atitudes, corresponder ao que o cônjuge precisa, certos sentimentos, o amor. Nós falamos de reciprocidade, nós falamos de amor, falamos de respeito, falamos de diálogo, falamos de inúmeras questões. Então isso, irmão, será correspondido no corpo. É o seu corpo, é o seu ser, esse ser físico e visível que nós vemos, né, no espelho, vemos uns aos outros. É esse corpo, é essa pessoa que ela transmitirá, corresponderá, evidenciará justamente esse amor, esse respeito, né? Esse diálogo é com o corpo que se trabalha essa conexão. A questão sexual também, que está inserida aqui, 1 Coríntios capítulo 7, que vai falar aqui dessa incontinência, certo? Ou seja, existem casais, né, que vamos jejuar, vamos ficar sem fazer sexo durante uma semana, digamos assim, vamos jejuar no sexo, jejuar no alimento, enfim. Paulo vai dizer para ter o cuidado, para que haja essa concordância, para que Satanás não venha tentar, para que ele não venha se infiltrar no meio de uma desavença, ou seja, no meio de algo, de uma falta de concordância. Então é disso que Paulo está falando. Por quê? Porque se houver falta de concordância no casal, Satanás ele vai entrar. Então por isso precisa ter o diálogo em qualquer ação, principalmente se for espirituais. Entendeu? Mesmo se for as espirituais, você tem que comunicar com seu esposo ou com a sua esposa. Então precisa se ter esse diálogo para não haver o entendimento de incontinência. O que seria essa incontinência? Alguém que presta autoridade a outra pessoa. E nós aprendemos isso também em 1 Coríntios, capítulo 7, que o corpo não é do homem, mas sim da mulher, e o corpo da mulher não é da mulher, mas sim do homem. Ambos exercem autoridade uns sobre os outros. Então essa continência precisa ser prestada. Entendeu? É disso que nós estamos falando nesse tópico aqui, tá? Além do respeito, além do diálogo, e o sexo não é barganha, o sexo não é um pagamento, o sexo é uma dádiva de Deus para o casal. Se alguém esteja fazendo barganha, comprando esposo ou esposo, digamos assim, né, com sexo, só fazemos isso se acontecer isso, não, isso está errado. Precisa rever os seus conceitos e disciplinar os seus conceitos de acordo com a Bíblia Sagrada. Porque na verdade foram feitos um. Ambos, né? Ambos têm que ter prazer em estar se relacionando, né? Sexualmente, tá ok? Isso aí nós precisamos analisar. Olha só, 1.2, fatores que influenciam uma só carne. Falamos sobre relacionamento. Falamos aqui sobre a responsabilidade do casamento e da família. Olha só, ele fala também sobre a questão da renúncia. Mais uma vez, voltamos à questão da renúncia. É necessário ter renúncia dentro do casamento. O casamento ele precisa ter as renúncias. Nós precisamos analisar o que prejudica e o que não prejudica o nosso casamento. Nós precisamos analisar o que é benéfico e o que é maléfico dentro do nosso casamento. Precisamos analisar essas questões. Respeitar o cônjuge, amar o cônjuge, tudo no corpo, irmãos. Isso precisa ser visível. Ou seja, quando se fala de corpo, fala de algo visível. Algo que já precisa ser executado porque já foi preparado. Opa, entende isso aqui. Pega esse negócio, usa na sua escola dominical. Algo que já está acontecendo no corpo é porque já foi preparado no espírito e na alma. Tá ouvindo? Então precisa se entender isso aqui. Algo que eu estou executando no corpo é porque a minha alma e o meu espírito, né, se for de Deus é pela alma e o espírito, se for carnal é somente a sua alma impulsionando a sua carne a fazer o que você quer. Então nós precisamos entender que o corpo executa o que já está pronto. Tá entendendo?
O corpo executa o que já está pronto. Quando Jesus fala assim, o espírito, as coisas do espírito estão prontas, mas a carne é fraca, é porque o homem prefere ceder às vontades da carne do que se conectar em espírito, do que viver reconciliado em espírito. Você está entendendo? Então nós precisamos trabalhar isso aqui, tá? E voltando à questão aqui do Nice, 1.3 agora, falando do Nice, o cônjuge aqui, o individualismo e individualidade, né? O individualismo, o comentarista vai trazer o conceito. O individualismo é quando a pessoa ela faz por si só, por conta própria, sem depender do cônjuge, sem consultar o cônjuge e sem analisar que ele tem uma pessoa ao seu lado. Isso é individualismo. Fazer as coisas sozinho, sendo que na verdade não é sozinho mais. Casou, meu amigo, casou, minha amiga, você não está sozinho mais, vocês são um e esses pensamentos precisam ser lapidados, trabalhados para poder entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá ok? Agora, individualidade, essa individualidade, o comentarista ele vai trabalhar a individualidade, que na verdade é a questão pessoal de cada um. Casa-se, lembra quando a gente falou em lições anteriores? Casa-se as pessoas com diversas personalidades. Tem um que é fleumático, o outro é melancólico, né, dentro da psicologia. Tem um que é um pouco mais esquentado, o outro é mais tranquilo. Então isso é na verdade a gente fala individualidade, mas quer dizer a particularidade de cada um. Cada um tem um que é mais tranquilo, outro já é mais, né, ansioso com as coisas, entendeu? E isso faz o casamento se tornar melhor, porque cada um tem algo a oferecer dentro das suas particularidades, ou da individualidade, como o comentarista disse. Mas nós precisamos analisar e discernir, esse é o ponto principal. Discernimento e maturidade, é uma palavra que vai permear toda a lição aqui, tá bom? Olha só, discernir o que é individualismo, fazer sozinho, por conta própria, do meu jeito, a meu modo, a meu pensamento, ou o que é individualidade, que na verdade é particularidade. Cada um no casal tem sua particularidade, porém essas particularidades precisam se unir e se tornar uma. Esse é o grande desafio do casal, esse é o grande desafio do casamento, certo? E combater o individualismo, tá bom? Uma individualidade. Vamos lá. Tópico 2 ele vai falar agora da união, precisa estar na alma. Olha só, vamos para a sede das emoções agora. O tópico, olha só, o comentarista diz, em relação ao casamento, a união da alma fala do compartilhamento de pensamentos, experiências e emoções. Vamos analisar aqui, antes da gente entrar, tem muita gente que retém os seus sentimentos. Tem muitas pessoas dentro do casal, eu não estou gostando desse negócio, mas eu não estou falando com meu esposo. Então ela retém na alma. Olha só, eu falei que o corpo, ele executa o que a alma e o espírito já trabalharam. Porém, existem pessoas que guardam rancores na alma, guardam feridas na alma, né? Elas vão armazenando todo o lixo espiritual e todo o lixo emocional. Então elas vão armazenando isso tudo na sua alma. E elas não liberam, elas não conversam, elas não liberam perdão, não conversam, não tem diálogo, não expressam. E isso, minha querida irmã, meu querido irmão, vai te adoecendo, tá ok? Porque é a sede das emoções. E detalhe, quando você cultiva esse tipo de emoções, você tem a tendência de prejudicar todas as boas intenções e as boas emoções. Você tem a tendência. Quando você começa a cultivar sentimentos ruins, quando você começa a cultivar passados muito guardados na sua alma, certo? Sem uma liberação de perdão, sem uma conversa, sem um diálogo, né? Sem você sentar, ou seja, com o seu cônjuge, né? Para você conversar essas questões, você fica armazenando sentimentos, né, que podem ser prejudiciais à sua saúde espiritual, espírito, emocional, alma e corpo físico, entendeu? Porque vai acarretar, vai trazer malefícios ao seu corpo físico. Então nós precisamos analisar essas questões aqui. Por isso que olha só, o 2.1, precisam estar conectados na alma. Ou seja, as emoções elas precisam ser recíprocas.
O que é isso, Anderson? Contar o que sente um para o outro. Olha, meu bem, olha, eu sabe aquele dia, né? Nossa, eu me fiquei tão mal com aquela palavra, aquele jeito que você falou, que isso me feriu, né? Pode passar um mês, né? Uma semana depois, ou talvez no mesmo momento, né? Tem gente que consegue falar no mesmo momento, mas tem gente que fica, sabe, fica emburrada um mês inteiro que não fala porque o marido falou ou a esposa falou de uma maneira diferente. Então, estar conectados na alma é compartilhar sentimentos. Entendeu? Isso não é fraqueza você estar com o seu cônjuge e você compartilhar os sentimentos com o seu cônjuge. Você expressar para o seu cônjuge, para o seu esposo ou para a sua esposa, olha, meu bem, eu não gostei disso, sabe isso aqui, sabe isso ali, entendeu? Então tem que haver isso aí, né? Às vezes uma correção, olha, meu bem, tá acontecendo isso, eu não tô gostando desse tipo de atitude. O que está acontecendo? Aí a pessoa vai falar o que está sentindo. Então esse diálogo, o diálogo ele não é só no âmbito convivencional. O diálogo ele precisa ser um pouco mais íntimo. E quando a gente fala de intimidade, a gente fala justamente dessa expressão de sentimentos. Porque você não vai abrir seu coração, que é a expressão que a Bíblia Sagrada muitas das vezes usa para coração, que quer dizer a alma, expor os sentimentos da alma. Você não vai abrir o seu coração para qualquer pessoa. Você vai abrir o seu coração para o seu cônjuge, você vai explicar se é com ele o seu problema, aconteceu alguma coisa no trabalho, ficou chateado, conversa com o seu cônjuge. Falei assim, olha, meu bem, aconteceu isso, olha, esposa, aconteceu isso. Por quê? Porque ela é a pessoa que está unida em você, em corpo, em alma e em espírito. Então você precisa trabalhar, porque se você estiver mal, ela vai ficar mal. Se você estiver mal, ele vai ficar mal. Vai ficar ruim e você vai ficar tentando deduzir o que aconteceu. Será que foi eu? Será que eu fiz a comida errada? Será que eu coloquei muito sal? Será que eu falei alguma coisa? Já passou isso no seu casamento? Nossa, Deus do céu, só pode que eu fiz alguma coisa. Meu Deus do céu, o que eu fiz? E não expressa. E aí começa aquele monte de pensamento, aquele monte de coisa, e a gente começa a pensar um monte de coisa, sendo que na verdade não tem nada a ver com aquilo, entendeu? Então esse conectado na alma precisa trabalhar essa questão de expressar sentimentos. Falando disso aqui, eu já falei do tópico 2 praticamente todo, olha só, a consciência de não trocar o casamento por nada. Às vezes muitas pessoas são feridas, de fato, existem muitas feridas dentro do casamento, existem muitas questões emocionais, alianças quebradas, né? E isso interfere no emocional, isso é na alma, certo? E isso precisa ser trabalhado. Antes eu fui dilacerado, aconteceu isso no meu casamento, aconteceu isso na minha casa, aconteceu isso comigo, entendeu? Mas nós precisamos trabalhar o interior da nossa alma. Precisamos da cura da alma. Certo? Quando nós falamos da alma, falamos de um lugar amplo, certo? De um lugar muito amplo, de muitos sentimentos, de muitas recordações, de muitos traumas, de muitas outras coisas, e nós precisamos trabalhar essa questão da alma. Aconteceu alguma coisa no seu casamento, aí você fica relembrando aquilo o tempo todo, né? Jogando talvez na cara do seu cônjuge, do seu esposo, da sua esposa. Então precisa se trabalhar essa cura na alma. Onde eu não estou conseguindo, eu vou largar porque eu não consigo, eu sou desse jeito, eu penso assim. Pois é, aí entra a questão, se você não tentar trabalhar isso em você, você não vai conseguir se relacionar com ninguém. Porque se você se separa dessa maneira por causa dos seus sentimentos, quando você casar com outra pessoa, você vai repetir e refletir esses sentimentos, porque você vai correlacionar a pessoa que você casar depois com a pessoa anterior. E aí essa ferida ela não vai sendo curada, ela vai sendo jogada debaixo do tapete. Então a gente precisa trabalhar essas questões, tá bom? Vamos lá. Cadê 2.3? O entendimento de que a reconciliação conjugal é possível. É possível sim. É possível perdoar, é possível... Muita gente vai falar assim, antes, mas você não passou por isso, você não passou por aquilo. De fato. Mas eu digo por questões talvez não de casamento, mas questões familiares, né? Hoje o meu pai mora comigo, né? E talvez alguns já conhecem a história, alguns já conhecem algumas coisas, né? A gente cuida do meu pai hoje aqui, ele mora, ele deu, né? Teve uns problemas e, enfim, o perdão ele é tão magnífico que ele não permite nós sentirmos as dores. Nós podemos até lembrar, mas isso não afeta mais. Porque quando você não libera perdão,
quando você, já falamos sobre isso, vamos tocar no assunto novamente. Quando você não libera perdão, quando você não é uma pessoa que está disposta a ser curada, você vai viver a vida inteira reproduzindo essa dor na sua alma. Você não vai aguentar essa dor na sua alma, a sua alma não vai ter paz. Os seus sentimentos, a sua alma, as tribulações da sua alma vão querer dominar a sua vida. Elas vão querer tomar decisões impulsivamente, porque você não conseguiu dominar. Você vai se tornar escravo da sua dor. Você não vai conseguir se livrar da sua dor porque você se torna escravo dela. E não ela sujeita a uma atitude sua no espírito. Entendeu? Então vamos lá. Vamos lá que o tempo está passando. Tópico 3, meus irmãos. A união precisa estar no espírito. Eu vou ser um pouco mais enfático quando a gente fala de espírito, porque ainda que o comentarista fale algumas outras questões, mas quando já entrando no 1.1 aqui, tá, meus irmãos? É preciso estar conectados no espírito. No espírito eu quero relembrar a palavra pacto, tá? Pacto, aliança, testamento, compromisso. Quando a gente fala de espírito, a gente está falando da essência, tá bom? A essência do casamento está no pacto e na aliança que o próprio Deus estabeleceu. Ou seja, quando a gente fala de essência, a gente fala de princípios. E princípios bíblicos, princípios espirituais, os princípios divinos são inquebráveis. Inquebráveis, tá bom? Então nós precisamos analisar isso aqui. A gente já leu vários textos que é aquilo que Deus uniu não separe. Princípios inquebráveis. Olha só. Então quando a gente fala do espírito, a gente está falando de uma aliança inquebrável. A gente está falando de um compromisso inquebrável. A gente está falando de uma responsabilidade incorruptível. Nós precisamos analisar isso aqui, é muito sério. Então olha só, olha a tricotomia do casal, a tricotomia na verdade de toda a vida cristã. Olha só, ele vai falar assim, ó, unidade espiritual, espírito, a unidade espiritual busca sentido para a vida e isso pode ser construído dentro do próprio casamento e no relacionamento com Deus. Então olha só, o espírito é o que dá o sentido da vida. Qual é o sentido do seu casamento? Qual é o sentido dos seus filhos? Qual é o sentido da sua vida? Você só encontra isso em Deus. Por isso que eu falei inicialmente, eu expliquei a questão da tricotomia inicialmente. Por que eu expliquei a questão da tricotomia inicialmente? Porque quando uma pessoa, Cristo quando ele veio morrer por nós, ele veio resgatar o nosso espírito, que estava morto, ok? Nós não tínhamos vida em Deus, nós não tínhamos paz com Deus. Então ele reestabeleceu a nossa comunhão com Deus no espírito. Então, por isso que eu falo, quem está em espírito está vivo. Certo? Por isso que Jesus ele fala lá na passagem lá de Lázaro, aquele que crê em mim, crê estar vivo. Mesmo que esteja morto, físico, viverá. Porque não é o físico, é a essência do espírito. Tá entendendo? Então, quando nós estamos trabalhando essa questão do espiritual, pessoas que estão em Deus vivem princípios. E pessoas vivas, anote isso, pessoas vivas em Deus vivem princípios e vivem promessas e vivem bênçãos. Agora, pessoas mortas em Deus, com o espírito morto, sem reconciliação com Deus, elas não cumprem princípio de Deus, elas não vivem promessa e elas não vivem as bênçãos de Deus. É disso que nós estamos falando, sobre a tricotomia do casamento. A tricotomia espiritual também. Nós precisamos analisar isso. Adão era espírito, alma e corpo no Éden. O que fez Adão ser expulso do Éden? Porque o seu corpo e a alma permaneceu, mas seu espírito foi quebrado. Então, pelo seu espírito ter sido quebrado, o espírito de Adão e Eva, quebrada a comunhão com Deus, vocês não podem ficar mais no lugar de comunhão, vocês não podem ficar mais no lugar de vida eterna, vocês não podem ficar mais no lugar onde vocês não morrem, vocês não podem ficar mais no lugar onde vocês não sofrem, ou seja, vocês não podem usufruir das bênçãos e das promessas. Tá entendendo? Se você não tem uma vida com Cristo e você não estabeleceu o seu casamento em Cristo, você não conectou o seu casamento, meu casamento é de Cristo, meu casamento é para Cristo, minha família é de Cristo, meu amigo, minha amiga, você não vai viver as promessas de Deus. Você não vai viver as bênçãos de Deus.
Entenda isso, nós precisamos entender isso. Essa lição é magnífica. Bora pro 3.2 para a gente finalizar. O que Deus uniu não separa o homem. Falei para vocês, né? A gente já até adiantei isso aqui, né? Princípio imutável. É princípio imutável, inquebrável. O Espírito fala de aliança. No Espírito fala de pacto. Por isso que por isso que o apóstolo Paulo, ele fala em Efésios capítulo 1, no versículo 14, que o Espírito de Deus, ele é o selo e o penhor. O que é penhor? Garantedor. Ele mantém a promessa de salvação. Ou seja, o Espírito sela, o Espírito garante o pacto. Tá entendendo? Ah, eu casei e coloquei a aliança no dedo, show. Só que o casamento ele começa no Espírito, ele se projeta na alma e ele se arquiteta e ele se executa no corpo. Opa, pega essa visão aí, irmão. O casamento começa no Espírito, ele se projeta na alma e ele se executa no corpo. Tricotomia do casamento, tá bom? Vamos lá. Vamos pro 3.3 pra gente finalizar. A esperança de Deus enche o espírito. Precisamos ter esperança, irmãos. Ah, tá tudo difícil meu casamento, tá complicado, tá complexo, tá difícil. Sim, mas quem está em Cristo, Espírito, quem está em Cristo, em comunhão, o Espírito reconciliado, ele tem esperança de que Deus está zelando pelo seu casamento. As promessas de Deus ainda estão com as mãos estendidas sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre o seu cônjuge, seu esposo, seus filhos. Você precisa ter essa esperança. Viva os princípios, honre a Deus, e eu tenho total certeza que a palavra se cumprirá no meio da tua casa, no meio da tua parentela, em nome de Jesus. Receba, meu irmão, essa palavra, que Deus abençoe sua vida. Boa EBD para vocês, tá ok? A vocês aí que querem estar aí participando dessa EBD, tá bom? EBD, procure a Igreja Assembleia de Deus Madureira mais próximo da sua casa e seja abençoado em nome de Jesus.